Glória a Deus. Então agora eu quero convidar o pastor Saúl, a pastora Celeste, o Samuel e a Ana e o Davi e o Luís também, que o Luís também é da família, a virem aqui acima e vamos recebê-los com uma grande salva de palmas. Amém? Eu vou passar aqui para a frente. Eu até. Pronto. Não, sentem-se, sentem-se. Estejam sentadinhos. Glória a Deus. O Luís é primo do Samuel, sobrinho do Saúl e da Celeste. É uma benção. Tem uma namorada que canta muito bem. Por acaso, não que ela não veio. E tenho pena. Está a trabalhar, está a trabalhar. Vem no sábado. Temos o pastor Samuel e a Ana. I'm introducing you to the church. Ana, eles casaram-se recentemente no dia 13 de junho. Não é? É um dia muito bonito. E foi. Muito bonito mesmo. E eles estão cá hoje. Estão agora a gozar a lua de mel, mais ou menos, não é? Eles estão cá em Portugal. Para a Ana, it's the first time that you're in Portugal. É a primeira vez que a Ana está em Portugal. E eles estão cá hoje para nos visitar. No sábado vamos fazer aqui a bênção das alianças. A cerimónia, vamos dizer assim, espiritual. Temos o Davi. O Davi é um grande milagre de Deus. Este é o Davi que deu cabo do Golias. Você não acredita? Estou a dizer a sério. Mas sabe uma coisa? Este aqui não precisou de pedras. Este aqui apontou para ele e disse em nome de Jesus, piu, e ele foi-se embora. A pastora Celeste e o pastor Saúl, que são pastores numa igreja no Luxemburgo, são uma bênção, são família nossa também, não carnal, mas são no espírito, e estou a honrá-los porque a Bíblia diz, honra a quem é merecida honra. E também diz que se eu der um copo de água a algum dos outros, eu não perco o galardão, antes pelo contrário, ganho galardão. Então, estou a dar-lhes mais do que um copo de água, estou-lhes a dar um banho. Deus os abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar por eles, amém? Glória a Deus. Senhor, nós abençoamos esta família, abençoamos a irmã Rosa, abençoamos a Hilda e toda a restante família do pastor Saúl e da pastora Celeste que não estão cá hoje. Estejam onde estiverem por este mundo fora, nos quatro cantos da terra. Oramos pela família da Ana. We pray for Anna's family in Iceland and Luxembourg. E Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que a tua glória deixe sobre cada um deles. Let your glory come down on every people, every one of this family. E Senhor, que todos possam ter um vislumbre da cruz e de Jesus nela. Let everyone have a glimpse of the cross and Jesus on it. Em nome de Jesus, in Jesus' name. Amém. Amém. O Benfica aqui não entra, meu caro. Mas agora fazemos um acordo. Agora pregamos nós e o meu querido Ulf só. Pode ser? Glória a Deus. Deus o abençoe. Podemos sentar. Dá uma salva de palmas. Há aqui umas flores para a pastora Celeste. Glória a Deus. E agora então vou-vos pedir para sentar. O pastor Saúl vai-vos ministrar a palavra de Deus. E vamos ouvi-lo com muita atenção. Ouvir o recado de Deus. Ora, bom dia. Eu queria que abrissem a palavra de Deus em Romanos 12. Romanos 12, versículos 1, 2. Se já abriram, digam amém. E diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então,
esta primeira parte você está aqui para prestar culto a Deus. É o seu alimento espiritual. Amém? E depois diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é isso mesmo. Você está aqui para renovar a sua alma, a sua mente, o seu coração com a palavra de Deus, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Amém? Eu escolhi da vossa livraria, da livraria daqui, então, estes 2 livros, que é Mude de Mentalidade. Então, nós estamos a ver aqui que nós temos que renovar a nossa mente, transformar-nos a nossa vida, o nosso entendimento, para que experimenteis a vontade de Deus. E Deus é muito bom. E outro livro muito poderoso, eu ainda não li, O Senhor dos Impossíveis. Porquê? Porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ele, o que fazia antigamente, ele faz hoje. Amém? Então, baixe a sua cabeça só um bocadinho. Querido Deus e Pai, nós te damos graças, nós te louvamos pela tua presença, pelo poder da tua palavra, pelo teu Espírito Santo. E te pedimos, Santo Espírito, opera nos nossos corações, em cada vida, em cada alma, limpa as suas feridas, limpa toda a mágoa, Pai, transforma a sua vida, muda a história da sua vida, Senhor. Limpa o nosso coração de tudo aquilo que estiver errado e derrama, Senhor, da tua bênção sobre cada vida, cada família, cada casal, cada filho e filha, Senhor. Derrama da tua bênção, Senhor. Opera maravilhas no nosso meio. E, Pai, eu concordo com o pastor João e declaro que ninguém sairá daqui como entrou, mas todos sairão com um toque de Jesus Cristo na sua vida. Pai, obrigado pelo teu amor, pelo poder da tua palavra falada, que é o poder de Deus para todo aquele que crê em Jesus Cristo, o Senhor nosso, e de todo aquele que invoca o seu nome. Pai, obrigado. E todos dizem amém. Aleluia. Então eu tenho aqui um pequeno artigo de um livro que eu estava a ler e que diz assim, 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4. Eu tenho aqui o versículo, escusam de abrir, e depois peço para abrir noutro. E que diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Amém? Jesus realmente ressuscitou. Jesus realmente diz na sua palavra que os céus e a terra passarão, mas as palavras dele não vão passar. Tudo se vai cumprir como está escrito. Amém? Então ele diz também que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. E ele está aqui para libertar, para curar, para transformar, para renovar o seu interior, o seu estado de espírito. Então um artigo é de um livro do pastor Kenneth Hagin e diz assim: li há algum tempo a respeito de um suposto ministro do Evangelho, um homem de certa fama. E quando ele chegou a certa grande cidade, os repórteres o entrevistaram a respeito de um artigo que escreveu. E no artigo declarava: há alguma dúvida a respeito de Jesus? Realmente chegou a ressuscitar dentre os mortos? Mas afinal de contas, não faz diferença se ele ressuscitou ou não. O que é que os irmãos creem? Depois o pastor faz assim: faz toda a diferença do mundo inteiro.
faz toda a diferença entre o céu e o inferno. Faz a diferença em ser perdido e ser salvo. Certo? Faz diferença entre a vida espiritual e a morte. E assim recebemos o novo nascimento. Ao crer que Jesus Cristo foi à cruz pelos nossos pecados, morreu, não é? Pregou aos espíritos, como está lá escrito em Hebreus, em cativeiro, e ressuscitou pelo poder de Deus ao terceiro dia. Então, Jesus é o Filho de Deus. Ele morreu pelos seus pecados, segundo as Escrituras, e ele ressuscitou. Amém? E agora vou-vos pedir para abrir em Mateus, versículo 11. Capítulo 11 de Mateus, versículos a partir do versículo 2. E diz assim: E João estava na prisão, no cativeiro, no cárcere. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: Se tu és aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que se não escandalizar em mim. Isto para dizer o quê? Que Jesus Cristo é realmente aquele que vinha fazer a vontade do Pai. Ele foi a semente dada por Deus. Amém? Isto é a minha introdução a esta pequena lição e agora eu queria falar um pouco sobre finanças. Falo já ou falo no fim? Falo já? Então vamos abrir em 1 de Samuel, no Velho Testamento, capítulo 1. Primeira de Samuel, capítulo 1. Quem está aqui que quer ser próspero, quer mais de Deus? Deus tem uma bênção para si. Deus quer suprir as suas necessidades. Não à maneira como você pensa, mas à maneira que Ele pensa. Amém? E depois vou dar-lhe um exemplo lá da igreja de Luxemburgo. O pastor João já sabe. Foi o primeiro a saber. Mas pronto. Diz assim o livro de Samuel. Havia uma senhora que era cristã, amava a Deus, mas tinha uma tristeza profunda no seu coração porque era casada com um homem, o Elcana, e esse homem, naquelas alturas, ele podia ter 2 mulheres ou mais. Então ele tinha 2, mas ele amava mais uma que a outra. A outra tinha muitos filhos
E a Ana não tinha filho nenhum. Era estéril e não podia ter filhos. Assim, por vezes, a nossa vida financeira também está estéril, está seca, não produz. Por vezes, nós temos uma atitude errada quando semeamos na obra de Deus. Então, o que eu proponho a si hoje é fazer o que Ana fez. Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez um voto diante de Deus. Ela propôs diante de Deus algo diferente, algo que não passava na cabeça de ninguém. Alguém que era estéril, desejava aquele filho e que depois diz: eu vou dar-te o filho, eu não quero o filho. Assim como Abraão, ele clamou a Deus, porque a mulher Sara era estéril, não podia ter filhos. Lá ela fez um arranjinho com a criada, não é? Mas Deus não estava aí nesse negócio, como diz o brasileiro. E Deus diz que era das entranhas dela, a mulher dela, que ele ia ter um filho. E depois do filho estar assim mais ou menos crescido, com 8 anos ou 12, para aí, Deus diz: dá-me o teu filho em sacrifício. E ele andou ali a moer, com um sufoco no coração, porque Deus lhe pediu aquilo que ele queria mais na vida, aquilo que ele amava mais. E aqui a Ana, ela queria um filho, mas ela era estéril. Mas ela fez um propósito, fez um voto. E Deus lembrou-se dela. Versículo 19. E levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E nasceu Samuel. Amém? Então é isso que eu proponho a si hoje. Nós estamos num templo, não é? Que alguns irmãos, ou não sei se todos, ajudam na sua construção. Todos estão a ajudar na construção. É importante, é lícito, porque a Bíblia diz, em certas partes da Bíblia, que quando assim é, o próprio Moisés determinou uma oferta voluntária para os irmãos contribuírem para a construção do templo. Mas eu propunha que você faça um voto diante de Deus para a renovação do tabernáculo desta igreja. Porquê? Porque Deus se agrada quando você libera uma bênção para a casa de Deus. Deus quer abençoar a sua semente. Deus não lhe quer tirar nada, mas Deus quer ver a atitude do seu coração. Amém? Agora vou contar o que se passou lá no Luxemburgo. Nós, pastores, somos canais, não é? Somos mensageiros da palavra de Deus. Minha esposa, não é? Foi usada por Deus, porque eu normalmente ao fim é que chamo as pessoas, mas Deus não me revelou a mim, mas revelou a ela, que é a senhora, que a moça já andava há 2 a 3 anos a tentar fazer tratamentos e aquilo não dava nada. Porquê? Porque soubemos agora, no dia 15, fizemos também batismos lá no Rio Jordão da Alemanha. A gente foi à Alemanha, lá um rio, a gente pôs do rio, o Rio Jordão.
e a gente fomos batizá-los. E ela foi quando ela disse que as análises que fazia, dava sempre, ela tinha mais hormonas de homem do que hormonas femininas. E então ela não podia ter filhos. Ela era estéril. E Deus usou-se dela, e a minha esposa deu a palavra de sabedoria e disse-lhe: tu vais ter um filho. E ela desatou a chorar. Ela não conseguia parar de chorar. Foi até ao fundo, saiu e tudo, e depois veio mais calma. Agora soubemos que ela não vai ter um filho, vai ter 2 filhos. 2. E eu provo-lhe isso na Bíblia. Para terminar, para fechar esta palavra, vamos abrir em Efésios 3, no Novo Testamento. Efésios 3, versículo 20. Pois o pastor João falou que tem os pedidos de oração ainda de 2008, etc. E Deus não se esquece daquilo que você pede com fé. Então diz assim, versículo 20, em Efésios 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Não é de acordo com aquilo que você pensa, é de acordo com aquilo que Ele vê que você precisa. Amém? Pouquinho. Não. Abundantemente. Amém? Você é que decide qual é a bênção que você quer. Então, seja determinado, seja generoso a abençoar esta obra de Deus em nome de Jesus. Então eu pedi aos irmãos para preparar a sua oferta com amor e com alegria para a obra de Deus. De Jeová, Deus poderoso, Príncipe da paz, almas se rendem, corações derretem na presença do meu Rei. Na presença de Jeová, Deus poderoso, Príncipe da paz, almas se rendem, corações derretem na presença do meu Rei, na presença de Jeová, Deus poderoso, Príncipe da paz. Vamos ficar de pé.
almas se rendem, corações derretem na presença do meu Rei. Glória a Jesus. Estenda a sua mão para a sua oferta e diga após mim: querido Deus e Pai, eu te dou graças pelo poder da tua palavra que vai produzir muitos frutos nesta igreja, na minha vida, no meu lar, no meu trabalho. Eu creio, Senhor, que tu tens muito para mim, pois tu dizes na tua palavra: se eu quiser, se eu ouvir, se eu atentar, eu comerei o melhor desta terra. Senhor, eu recebo a tua bênção multiplicada em nome de Jesus, porque tu és a minha fonte, tu és o meu Deus, tu és o meu Pai. Eu creio em ti, Senhor. Eu confio em ti. Eu creio na tua palavra, pois tu dizes, Senhor, que não é de acordo com aquilo que eu te peço, mas é de acordo com aquilo que tu sabes que eu preciso mesmo para a minha vida. Senhor Santo Espírito, eu te peço, eu te dou toda a liberdade para operares, trabalhares na minha vida, no meu coração, para que a vontade de Deus seja uma realidade e me seja transformada, para que a minha vida seja mudada, a história da minha vida mude radicalmente pelo poder da tua palavra. Senhor, eu recebo a tua bênção em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Glória a Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus e pode-se sentar. Glória a Deus. Então, o pastor João não me deu tempo. Então eu tenho uma pequena palavra sobre fé. Eu não vou demorar muito. Eu peço ao povo de Deus para abrir a palavra de Deus em Mateus 8. Vamos falar sobre fé, uma palavra muito poderosa e que poderá também transformar a sua vida, dar muitos frutos, se você crer nesta palavra e pôr a sua confiança na palavra. Na palavra. É só a palavra de Deus. Você tem que crer e guardar no seu coração, porque a Bíblia diz lá em Provérbios 4, 20, para nós guardarmos a palavra no nosso coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Amém? Você precisa de tudo: vida, saúde, energia, forças para trabalhar, para servir a Deus, para ir em frente, para ir onde Deus quer que você vá. Amém? Eu ando a orar assim neste sentido: Senhor, eu quero estar onde tu queres que eu esteja, e quero ir onde tu queres que eu vá, e quero falar o que tu queres que eu fale, o que tu queres que tu fales. E até já falei com a minha esposa, assim por brincadeira. Os irmãos daqui de Portugal não fiquem tristes, porque lá não é Portugal, é Luxemburgo. E onde eu trabalho também é diferente dos outros lados. Que lá o patrão, há 5 anos, pôs as pessoas com 55 anos na reforma. E agora vai-me calhar a mim aos 52. Estão a tratar para sairmos aos 52. Então eu dou glória a Deus, porque assim estou mais
disponível para Jesus. Amém? Se for avante, se houver acordo. Aleluia. Devia ser aqui também, não é? Então, a palavra de Deus diz lá assim em Mateus 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou-se junto dele um centurião, rogando-lhe, uma pessoa do exército, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Então, olhem para mim. O centurião, ele via em Jesus a autoridade. E o centurião reconheceu que ele era uma pessoa pecadora, com falhas, e que ele não era digno que Jesus fosse à casa dele. Ele via-se como uma pessoa com pecado. E ele disse: não precisa, Jesus, diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E diga a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O próprio Jesus reconheceu que na igreja de Jesus não havia a fé do mesmo tipo, da mesma qualidade que aquele homem tinha. Aquele homem não ia à igreja. Aquele homem ouviu falar de Jesus. E ele teve fé e foi ao encontro de Jesus. Assim temos que ser nós quando estamos em necessidade. Precisamos ir ao encontro dele. Não é ele que vai ao seu encontro, mas é sempre nós que temos que dar o primeiro passo. Amém? Porquê? Porque a palavra de Deus diz lá em 1 de Coríntios, ou 2 de Coríntios: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Amém? Então nós é que temos que procurá-lo, porque ele é que tem o poder, ele é que tem a solução para a sua vida, para a minha vida. Porque quem é que está aqui que não tem problema nenhum? Então Jesus é o Senhor dos impossíveis. Glória a Jesus. Versículo 13. E então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus só libertou uma palavra. E o criado foi curado. Agora eu pergunto a si que me está a ouvir, e aproveito aquilo que o pastor falou sobre isto. O que é que andamos a comer? Ou o que é que confessamos para a nossa vida? É a confissão errada ou a confissão de vitória? O que é que você confessa para a sua vida? O que é que você deseja para a sua vida? Abra comigo em Mateus 15.
E vamos ver uma situação de uma mulher cananeia que tinha a filha possuída por um demónio. Mas que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E ela saiu da terra dela e veio ao encontro de Jesus para receber o seu milagre. Versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, manda-a embora, que vem gritando atrás de nós. E Jesus respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava a dizer que ela não era das ovelhas dele. Jesus estava a dizer que ela não era de Israel, não era da igreja. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela creu nos milagres que ouviu falar. Você tem que crer no seu coração para que as coisas aconteçam. Eu tenho reparado, não aqui, lá no Luxemburgo, que há pessoas, não levem a mal, há pessoas que vêm à igreja e depois de terem o seu milagre, já não estão aí. Serviram-se de Jesus. Já não preciso. Jesus veio para servir. Jesus veio para libertar. Jesus veio para que nós o amássemos. Porque Ele nos deu o exemplo. Ele deu a sua vida por nós. Por isso é que a palavra de Deus diz que Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Aleluia. Versículo 25. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus, ao olhar para ela, viu que havia pecado. Jesus viu que havia falhas dentro dela. Jesus, diz a palavra em Apocalipse, que Ele tem os olhos como chamas, tochas de fogo. As primeiras vezes que eu ouvi Deus falar ao meu coração, eu não fui capaz de responder. Ouviu bem o que eu disse? Quando Deus fala ao seu coração, a presença dele é tal que a gente sabe que Jesus está ali. O Espírito de Deus está ali e falou aquela palavra. O nosso coração parece que encolhe. Certo? E você não é capaz de responder. Porque Ele diz a palavra certa para si.
por causa do seu problema, da sua necessidade, daquilo que você está a passar. Houve uma vez que ele disse assim: serei eu o teu problema? E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aqui ela, neste versículo, reconhece, admite o seu erro, a sua falha. Ela humilha-se diante de Deus, Jesus, porque Jesus tocou na ferida. E este povo cananeu sempre era aquele povo orgulhoso, aquele povo que não se dobrava a nada, aquele povo que se achava mais que os outros. Mas ela se humilhou diante de Jesus, admitiu ao clamar, ao adorá-lo, e então Jesus respondeu a ela e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? A solução está em você pôr os seus olhos em Jesus. Eu vou terminar, abra comigo em Hebreus, vou começar a terminar, perdão. Hebreus 11. Só para dar umas pinceladas sobre o que é fé. Glória a Jesus. Hebreus 11, versículo 1, vamos ver primeiro o que é fé. E diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que é que você está à espera? O que é que você pediu a Deus? O que é que você deseja para a sua vida? Você está na expectativa de que essas coisas venham ter consigo? Você, quando semeia na obra de Deus, fica na expectativa que a bênção venha ter consigo? A mulher cananeia, ela veio na atitude para com Jesus. E ela estava, por outras palavras, a dizer: Senhor, determina a minha bênção. Determina a minha bênção. Diz uma palavra e a minha filha sarará. Você tem que determinar aquilo que você quer. Porque as coisas que não se veem, elas vão vir. Abra comigo, é logo em cima, nos versículos acima. O versículo, capítulo 10, versículo 36. Porque necessitamos de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Quais são a promessa que você anda a confessar para a sua vida? Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé,
E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você tem que viver pela fé. Você tem que ter objetivos na vida. Você tem que ter alvos. Você tem, no seu emprego, você tem que desejar coisas. Por exemplo, eu vou dar os meus exemplos. Onde eu trabalho, eu quero ir para um lugar melhor, mais descansado. Não é? Eu trabalho 3 fins de semana e tenho só um fim de semana livre. Sexta, sábado e domingo, uma vez por mês. E eu quero trabalhar 2 fins de semana e ter folga 2 fins de semana. Quer dizer, um trabalho, outro descanso. Um trabalho, o outro descanso. Eu já tenho isso como pela fé. E estou a agradecer a Deus e estou a dar os passos para que isso aconteça. Porque cada domingo, eu saio do trabalho a correr, eu vou para casa, tomo banho lá, venho para casa, visto-me, pego no carro e vou. É uma correria. É uma correria. Amém? É isto e outras coisas mais. Então você é que tem que determinar, eu quero isto, eu desejo isto. Quem é que está aqui que é mãe e tem filhos? Quando você promete alguma coisa ao seu filho, ele esquece. Ele esquece. Pois é. Mas às vezes a gente se esquece daquilo que pedimos a Deus. Mas eles não se esquecem, não. Versículo 6, capítulo 11. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, vírgula, e que é galardoador dos que o buscam, e que Ele é capaz de operar na sua vida, e que Ele é capaz de fazer com que aquilo que você pediu a Deus chegue à sua vida. Porque a palavra de Deus diz que Ele ama a prosperidade do seu servo. A palavra de Deus diz lá em Salmos que Ele quer conceder os desejos do seu coração. A palavra de Deus diz lá em João: pede-me o que quiseres, para que eu te dê. Até agora não me pedistes nada, até diz aqui em Tiago. Até agora não me pedistes nada. E se pedistes, pedistes mal. É? Eu vou terminar. Abra comigo em Tiago só. Tiago 1 é o último versículo que eu tenho para dar. Capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Consegues tocar aquela musiquinha? Não? Hã? Outra? Muda a minha história? Não? Pode ser o Sônia. Já vamos ler a palavra. Eu agora só vou dar aqui algo que eu escrevi para terminar a lição e que diz assim: quem tem fé não fica preocupado. Ou será que você cria feijões e semeou batatas?
Quem tem fé, descansa em Deus e espera em Deus. Quem tem fé, põe a sua confiança em Deus. Lá no Luxemburgo fizeram assim, houve certas pessoas, 2 ou 3, saíram e não disseram nada, não tivemos conhecimento de nada por causa de uma história que se passou, não interessa a história, mas Deus o que é que fez? Enviou pessoas novas. Às vezes a gente pede, a gente esforça-se, a gente fala a palavra de Deus e nós temos que fazer a nossa parte e Deus faz a parte dele. Eu costumo sempre brincar nesta situação porque nós não somos nada sem Deus, sem Jesus. A Bíblia diz lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Certo? Nós somos dependentes de Deus. Não é o pastor Saúl, não é o pastor João que cura. Não. Eu costumo brincar neste sentido. Eu faço a parte mais fácil. Deus faz a parte mais difícil. Que é libertar a pessoa, que é curar a pessoa, que é transformar a situação da vida da pessoa. Amém? Por isso, eu gostei do louvor desta manhã aqui, porque eu vi que as pessoas se envolveram, que as pessoas se entregaram. É bom você se entregar. Porquê? Porque a Bíblia diz que Deus passeia no meio do louvor do seu povo. Para quê? Para tocar a sua vida, para tocar o seu coração, para sarar as suas feridas. Amém? Para limpar essas feridas, para lhe dar um toque de esperança, um toque de vitória. Você tem que começar a crer, a sonhar alto, pensar grande para Deus, porque Deus é um grande Deus, um Deus poderoso. E Ele é capaz de abrir caminho onde não há caminho na sua vida. Amém? E nós estamos juntos, porque nós queremos, e Deus já falou através de sonhos, de visões, lá para o Luxemburgo, e aqui vai acontecer o mesmo. Esta igreja vai ser pequena, em nome de Jesus. Mas a seu tempo, todos de mão dadas, na mesma fé, de vitória em vitória, de fé em fé, de mãos dadas, vamos chegar lá, porque a igreja não é do pastor João, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ele é que é o dono da igreja, Ele é que é o Senhor da igreja, Ele é que vai fazer com que a sua igreja vá para a frente. Ele é que é o dono das ovelhas, que sois vós todos, cada um de nós. E nós, pastores, não somos mais que os outros, nem somos diferentes. Também somos ovelhas. Amém? E também temos necessidades, também passamos por situações. Temos o mesmo Deus, o mesmo Pai que você. Então não pense que é pera doce. Amém? Temos que seguir em frente. Eu digo ao meu povo, e vocês também são o meu povo, não é? A igreja de Jesus. Ponham os olhos em Jesus. Tira os olhos dos problemas. Por quê? Porque senão você vai afundar-se. Você vai começar e vai afundar como ao Pedro. Ele tirou os olhos de Jesus, começou a pôr os olhos nas circunstâncias, nas ondas que começavam a subir, 2, 3, 4, 5 metros, não é? O vento soprava e elas subiam, engrossavam, o vento soprava com força. E ele tirou os olhos daquilo que Jesus disse: vem, anda cá, dá-me a tua mão.
anda comigo, vamos passear. E ele começou a ouvir o diabo falar aquelas ideias erradas, aquelas ideias de mentira, de engano, falsidade, porque ele é o pai da mentira. Então ponha os olhos em Jesus, firme-se na palavra, firme a sua vida na rocha, na palavra de Deus. E ventos e tempestades vão vir, mas a sua casa não vai abaixo, porque está edificada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Amém? Então vamos todos... espera aí, vou ler o último versículo. Tiago 1, versículo 6, 7 e 8. Aqui fala sobre nós pedirmos inteligência, sabedoria a Deus. Mas isto é em relação à sua oração, ao seu pedido. Eu vou só mencionar isto porque é um ponto importante. Porque há pessoas, como eu disse, pedem a Deus alguma coisa, mas não ficam na expectativa em como vão receber, que Deus já preparou, que Deus já determinou que viesse para a sua vida. Ou então você pediu a Deus alguma coisa, Deus já lhe deu algum sinal em como isso está pertinho de si. E alguém diz, isso é coisa boa demais para ti. E você ouve essa palavra e o diabo rouba. Amém? Se o fizeram para mim, aqui há uns anos aqui em Portugal, fazem para si também. É importante saber de que boca saiu isso. Não é? Eu tive um sonho. E eu desejei um carro bom. E Deus deu-me. Nas minhas orações, eu louvava a Deus, etc. Deus, naquele momento, Ele deu-me como um chocalhar de chaves. É teu. Toma, recebe. E eu falei com alguém. E esse alguém disse, isso é muito caro, sustentar esse carro. Tu não vais ter dinheiro para o sustentar. E só para comprar pneus. E aquilo foi como um balde de água fria. Mas Deus não me deu aqui, mas foi-me dar lá em cima. Amém? Então, não desista do seu sonho. Vamos ficar de pé.